Graça e paz a todos os amados irmãos em Cristo Jesus. O nosso canal é Encontro com Cristo. Eu sou o pastor Otomires Barbosa e estaremos aqui gravando mais um vídeo neste dia abençoado para a honra e para a glória do nome de Jesus. E nesse vídeo que nós estaremos aqui gravando, eu quero falar a respeito da diferença do Hades com o Lago de Fogo. A diferença, porque há muitas pessoas que ainda têm muita dúvida a respeito do que é o Hades e o que é o Lago de Fogo. Qual é a função dos dois. Então, nesse vídeo, nós estaremos falando a respeito tanto do Hades, né, como também a respeito do Lago de Fogo. Então, neste momento, eu quero falar a respeito do que é o Hades. O Hades, ele é um lugar onde as almas que morrem ou que já morreram e também morrem nos dias atuais, elas vão para lá, mas não as almas de pessoas que são crentes. As pessoas que estão em desobediência, que não acreditam, que não creem na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este lugar é um lugar de tormento, e tem o nome de Hades, lugar de tormento, inferno, onde fica almas. E vale a pena a gente frisar aqui para os amados irmãos que você só vai encontrar falando a respeito das almas nesse lugar aqui, você vai ver lá na parábola do rico e Lázaro, em Lucas capítulo 16, do versículo 19 adiante. Aí você vai ver ali a respeito desse lugar de tormento. Dito lá que acordou o rico no Hades, quer dizer, e depois, a todo momento, ele demonstra no texto de Lucas capítulo 16, versículo 19, ele estando lá em tormento. Então, o que acontece? Nós temos que entender que este lugar, o Hades, este lugar de tormento, que as almas que não estão de acordo com a palavra de Deus, que vão para este lugar, lá é um lugar provisório. É um estado intermediário que as almas desobedientes, elas ficam até passar pelo juízo final. Aí depois que elas passarem pelo juízo final, porque no juízo final todas as pessoas que erraram, que cometeram atrocidades, que fizeram a má obra e que não têm as boas obras, elas vão comparecer ali, dali elas vão ser então depois lançadas no lago de fogo. Então, se você me perguntar hoje, existe o inferno? Hoje existe o Hades, o lugar de tormento, aonde as almas, elas ficam, é um lugar intermediário, até o dia do juízo final, que elas receberão a sentença e logo em seguida serão lançadas no lago de fogo. Pois bem, aí você vai me perguntar, lá no Hades, lá no lugar de tormento, hoje, lá existe demônios? Biblicamente falando, lá não existe demônios. Todas as pessoas, há vários vídeos gravados, a gente respeita todos os vídeos que as pessoas gravam, mas quando nós olhamos para certos vídeos, não bate com a palavra do Senhor, porque, na verdade, tanto o Hades, o lugar de tormento, como o lago de fogo, todas as pessoas que forem para ali, que forem condenadas, não tem como elas voltarem. Então, não tem como. Se você ler o texto lá
de Lucas capítulo 16, versículo 19, o próprio pai Abraão, ele disse que não teria como ninguém passar de um lugar para outro lá, nem do seio de Abraão para o Hades, e nem do Hades para o seio de Abraão, e muito menos a alma sai de lá e vim aqui para dar testemunho aos irmãos daquele que estava lá no lugar de tormento, então, do rico. Então, o que acontece? Então, hoje nós, quando nós olhamos para certos vídeos que são até postados na internet, a gente fica horrorizado porque tem pessoas que postam vídeo e dizem que foi no inferno, né? E viu almas, viu pastor, viu isso, viu aquilo, e começa a criar coisas antibíblicas. Isso aí é coisas que são antibíblicas, porque na verdade, quando até mesmo o João Apóstolo, lá no livro de Apocalipse, quando ele tem a visão a respeito do lago de fogo, quando ele tem a visão do juízo final, quando das almas, o inferno, o Hades, ali tudo sendo lançado no lago de fogo, então foi visão que ele teve. Então, em momento algum, você vai ver João, ele entrando neste lugar, nem no lago de fogo e muito menos também lá no lugar de tormento, porque lá é lugar sem volta. Então, quer dizer, a pessoa entrou ali, ela não volta mais, não tem como ela retornar. É diferente do céu, que depois que nós formos arrebatados, iremos voltar na segunda vinda com o Senhor para instaurar o milênio aqui na face da terra. Então é bem diferente. Então, enquanto lá no Hades ou no Lago de Fogo não tem volta. Então, a primeira coisa que vale a pena a gente aprender aqui é que lá no Hades, né, no lugar que estão as almas, lá na chama de tormento, então lá não tem volta. Então, se alguém dizem que foram lá e voltaram de lá e fica dando testemunho, não é testemunho que bate com a palavra de Deus, jamais será. Então nós temos que tomar muito cuidado. Então, o Hades hoje, ele recebe almas que são desobedientes, são assassinos, são idólatras, são pessoas que praticam obra de feitiçaria, esses tipos de coisa. Então, estas pessoas que não obedeceram à palavra de Deus e não aceitaram a Cristo, então, essas pessoas, quando elas morrem, o corpo vai para a terra e a alma, o espírito delas vão para o Hades, para este lugar de tormento, até o dia do juízo final. Aí nós vamos entender uma coisa aqui que é muito importante. Depois que tiver o julgamento lá do juízo final, aí todas as pessoas, porque no dia do juízo final, quando nós olhamos em Apocalipse capítulo 20 e o versículo 11 até o versículo 14, está falando aqui a respeito do juízo final. E quando vai iniciar o juízo final, vale a pena a gente trazer outro ponto que é muito importante. Será que já tem alguém que já está lá no lago de fogo, mesmo antes de iniciar o juízo final? Aí eu vou mostrar para você quem já está lá no lago de fogo. Eles, antes de iniciar o juízo final, para prestar conta com todas as almas desobedientes, então, já existe pessoa no lago de fogo? Sim. Quem são elas? Nós vamos ver aqui na palavra de Deus. No capítulo 19 de Apocalipse, versículo 20, a Bíblia nos relata que na guerra, quando Jesus Cristo voltar na sua segunda vinda, que ele for guerrear contra o anticristo e o falso profeta, então ele vai guerrear contra as nações inimigas do povo judeu. Ele vai vir no ar e vai fazer esta guerra, chamada Guerra do Armagedon. Então, quando ele termina aquela guerra, o que acontece? Então ele agora, a primeira coisa, vai acontecer que ele vai pegar a besta e ele vai pegar o falso profeta depois que ele vence essa batalha,
e ele já vai lançar, após essa batalha do Armagedon, lançar o anticristo e a besta já lá no lago de fogo, antecipadamente. Satanás, todos sabem que depois Cristo vai instalar o milênio aqui na Terra, então Satanás será preso no abismo por 1000 anos. Então Satanás está preso no abismo por 1000 anos, o falso profeta e o anticristo, já agora neste momento que inicia o juízo final, já foi lançado no lago de fogo, já estão lá. E quando inicia o juízo final, já passou o milênio, Satanás que estava preso já foi solto, e ele também já foi condenado e lançado no lago de fogo. Então eu quero ler o versículo que fala, ele vem antes aqui de iniciar o juízo final, que diz assim a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 20 e o versículo 10 diz assim: E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, quando nós olhamos aqui Apocalipse capítulo 20 e o versículo de número 10, aí nós vamos entender que lá os primeiros a ser levado para o lago de fogo, primeiro foi o falso profeta, foi o anticristo, e logo em seguida, depois do milênio, é solto e depois é vencido por Deus, Satanás. Então, quando inicia o juízo final, então agora já tem esses três seres que já estão no lago de fogo, que é Satanás, o anticristo e o falso profeta. Aí quando nós entramos aqui agora no capítulo 20, versículo 11 até o versículo de número 15, vai falar a respeito do juízo final. Então quer dizer, aí todas as almas que estão no lugar de tormento no Hades, então aqui você vai ver que diz a Bíblia que a morte e o inferno, está referindo, quando fala de inferno, está referindo ao lugar de tormento. Aqui está referindo ao Hades. A morte e o inferno, os dois andam juntos. Então quer dizer, a morte mata e leva para o Hades, o lugar de tormento. E os dois têm uma parceria, a morte e o inferno. Portanto, você vai ler aqui, nestes versículos aqui, entre o 11 e o 15, você vai ver que aqui no 14 diz assim: E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Por que que eles foram lançados no lago de fogo? A morte e o inferno. Olha, aí nós entendemos o porquê que eles foram lançados lá. Porque no versículo 13 aqui, do capítulo 20, diz assim, ó: E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo a sua obra. Então, quer dizer, o mar deu os mortos que nele havia. Quando a Bíblia diz que o mar dera os mortos que nele havia, o mar aqui em Apocalipse, ele simboliza nações. Então, todas as nações deram no dia do juízo final todos os mortos que havia em todas as nações, lá na presença do Senhor, no dia do juízo final. E quando você olha logo em seguida, você vai ver que a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, lá na presença do Senhor, no dia do juízo final. Sendo assim, depois que agora estão as pessoas que vão ser julgadas, as almas que vão ser julgadas, e elas vão ser julgadas no corpo, na alma e no espírito. Por quê? Porque quando fala que deram o mar os mortos que nele havia, está falando de corpo de todas as nações, aonde estão no cemitério, no sepulcro, os corpos, e vão ser lançados os corpos. O mundo aqui refere, quando fala de mar, fala de mundo lançando os corpos
lá na presença do Senhor, de ímpios. E logo em seguida você vai ver a morte e o inferno lançando os mortos que nele havia. Já fala de alma e espírito que estava no Hades aprisionado. Então foi lançado na presença do Senhor. E vai ser juntado o corpo, a alma e o espírito ali agora, para receber o julgamento. Depois do julgamento, aí nós vamos entender aqui que, primeiro, antes do julgamento do corpo, a alma e o espírito das pessoas que são condenadas, primeiramente será lançado no lago de fogo a morte e o inferno, diz aqui na palavra do Senhor que está registrado aqui no juízo final. Então, lá no lago de fogo, lá já está Satanás, lá já está o falso profeta e lá já está o anticristo. Então agora, quando a morte e o inferno lançam os mortos que neles haviam aqui, que são alma e espíritos, então aqui diz o 14, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então agora, eles foram lançados ali agora, no lago de fogo. E se você me perguntar quando foi lançado o anticristo, quando foi lançado o falso profeta e Satanás, quem mais foi lançado lá? Todos os demônios, todos os anjos caídos. Aqui não está mostrando no texto, mas já estão lá também, lá no lago de fogo. Então, lá no lago de fogo, antes que as almas, junto com o corpo dos condenados, cheguem lá, depois de ter saído do Hades e do lugar de tormento, e cheguem lá, é óbvio que lá já estão Satanás, o falso profeta, o anticristo, todos os demônios, todos os anjos caídos já estão lá. E logo em seguida, a morte e o inferno também lançado lá. E o último, que diz aqui no versículo 15, que vai ser lançado no lago de fogo, são as almas. São aquelas pessoas que não foram encontrados os seus nomes escritos no livro da vida. São pessoas que negaram a Jesus, são pessoas que não tiveram compromisso com Jesus. E diz assim no versículo de número 15 do capítulo 20 de Apocalipse: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então quer dizer, para todo sempre. Para todo sempre. Lago de fogo é para todo sempre? Sim. Aí se você me perguntar, onde você tem base bíblica, pastor, para mim dizer que todas as almas que estão, todos os seres que estão lá no lago de fogo, são eternamente ali condenados ali e sofrerão eternamente. Porque há muitas igrejas, muitas seitas que têm surgido e têm tentado mudar a palavra de Deus, dizendo que as almas vão para ali e depois elas serão exterminadas, como o corpo, a alma dos animais. E não é verdade, porque capítulo 20 de Apocalipse, o versículo de número 10, ele é bem claro quando diz assim: e o diabo que o enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Para todo sempre. Então, lago de fogo é para todo sempre. Então, quem tenta distorcer a palavra de Deus com alguma heresia, tentando modificar a palavra de Deus, perde o seu tempo. Ainda que nós arrancássemos as folhas aonde fala do tormento eterno no lago de fogo, né? Nós não ia conseguir apagar esta realidade e esta verdade. Então temos que concordar, andar com a palavra de Deus. Então o que acontece? Então, lá no lago de fogo. Por isso que eu digo, Hades, um lugar provisório.
um lugar intermediário, que as almas ficam ali num lugar de tormento, mas não tem demônio ali, não tem ali esses tipos de coisas que eles fazem heresia dizendo. Então você não vê em momento algum ali demônio lá no Hades. Não, lá é um lugar de tormento, um lugar de aflição. Então é um lugar intermediário, um lugar provisório. E dali eles são lançados na presença do Senhor, dia do juízo final, e dali o destino deles é lago de fogo. Aí eu quero te dizer para você que nós temos que aceitar a Cristo, que nós temos que andar na presença de Jesus Cristo, porque as almas que hoje elas estão lá no Hades, aguardando o dia do juízo final, elas estão atormentadas, no lugar de tormento. Mas quando elas passarem pelo juízo final e foram lançados agora, lá no Lago de Fogo, então agora, veja bem, eu quero trazer algo para você para a gente encerrar o vídeo aqui. Lá as almas, juntamente com o corpo, elas estarão junto, lá tudo sendo atormentada, dentro do lago de fogo, junto com Satanás, junto com o anticristo, junto com a besta, junto com os anjos caídos, junto com os demônios, junto com a morte, junto com inferno. Então estará todos estes lá, uns atormentando os outros e naquela chama de fogo para todo sempre no lago de fogo. Então eu deixo esta palavra para você, enquanto é tempo que nós possamos estar restaurando cada dia mais a nossa comunhão com Jesus. E eu tenho certeza que Deus estará te abençoando, te alertando. Se você gostou desta palavra, por gentileza, nos ajude. Nós estamos recebendo bastante visualização no nosso canal, mas nós precisamos de pessoa que escreva no nosso canal, que seja inscrito no nosso canal, para que nosso canal esteja sendo estabilizado. Porque o nosso intuito é estar levando a palavra de Deus, né? E ajudando na obra missionária. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Escreva, deixe o seu joinha, escreva no nosso canal. Nosso canal é Encontro com Cristo. Eu sou o pastor Otomires Barbosa. Então, eu agradeço a todos vocês pela atenção. Que Jesus abençoe a todos vocês. E permitindo Deus, na próxima estaremos gravando mais um vídeo. Amém? Então, Deus abençoe a todos vocês no nome de Jesus. E até a próxima.